Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo sobre nossa atividade semanal e a atividade dessa semana. A gente vai falar sobre o processo de resistência durante o período do governo militar. Na semana passada, nossa última atividade, a gente falou um pouquinho sobre o contexto do regime militar que vai levar ao golpe militar, né, instituindo ali uma ditadura civil-militar. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos movimentos de resistência. E para falar dos movimentos de resistência, eu vou sinalizar para vocês o papel de alguns instrumentos ou de algumas instituições que vão servir a esse propósito de resistir, de questionar, de criticar a ditadura civil-militar. O papel da imprensa, vou chamar atenção para o papel da imprensa. A imprensa, nesse contexto, se formou uma imprensa alternativa. E essa imprensa alternativa, o que significa ser uma imprensa alternativa? Não são os canais oficiais de imprensa, como você tinha alguns jornais oficiais, alguns canais oficiais. Alternativa eram aqueles conjuntos de repórteres, né, de jornalistas que vão criticar o regime militar, que vão divulgar denúncias sobre os crimes cometidos pela ditadura militar e que vão ali também denunciar alguns debates das organizações que estão envolvidas nesse contexto da ditadura militar. Muitos desses canais de imprensa utilizavam humor, utilizavam análise política ou análise de informação. Esses jornais, revistas alternativos, eles cumpriram um papel fundamental na oposição e na resistência à ditadura militar. Aí a atividade, ela traz para a gente alguns desses exemplos, vou passando aqui para que vocês possam acompanhar. Os pioneiros da imprensa alternativa, né? A gente tem algumas importantes personalidades, como, por exemplo, é um conjunto, né, de jornalistas, ilustradores e chargistas, liderados por Milor Fernandes, que foi um importante senhor de resistência nesse modelo militar. Em maio de 1964, esse grupo de jornalistas, liderados pelo Milor Fernandes, lançou a revista Pif Paf, né? Era uma publicação de humor crítico que circulou por 8 edições antes de ser apreendida, porque essas imprensas, né, esses mecanismos de informação, eles funcionavam na ilegalidade, porque eram críticos do regime. Então, à medida que o regime descobria e conseguia mapear aquele material, ele era confiscado, as edições eram apreendidas, e aqueles envolvidos poderiam até ser também, né, apreendidos, presos, torturados, a depender da situação. Em 1966, surgiu em São Paulo a revista Realidade, embora fosse um produto da grande imprensa, assumiu, graças a uma equipe muito jovem, uma postura de contestadora, né, uma postura que vai contestar aquele conservadorismo que estava vigente nesse período. Caso semelhante foi o caso do Carioca o Sol, um jornal encartado dentro do Jornal dos Esportes. Também no Rio de Janeiro passou a ser publicada a revista de temas culturais, Civilização Brasileira. No movimento estudantil, foram editados pequenos jornais, um deles com uma pauta mais abrangente para o público em geral, era escrito com contribuição de jornalistas e vendido nas bancas. Era o Amanhã, do Grêmio da Faculdade de Filosofia da USP, que é a Faculdade de São Paulo. Essa imprensa vigora e ela trabalha na informalidade, na ilegalidade, por assim dizer, e o objetivo dela é denunciar os crimes da ditadura militar, é fazer crítica ao regime. Até que foi instituído o AI-5. O AI-5 é um ato institucional que foi um dos mais implacáveis da ditadura militar. Por quê? Porque a partir do AI-5 foram suspensas
todas as garantias constitucionais, aquela ideia de liberdade, direitos individuais, tudo isso foi suspenso. Então, a partir daí, ficou muito fácil, digamos assim, para o regime militar, para os governantes, os envolvidos, né, fechar jornais, fazer censura, prender pessoas, porque as pessoas criticavam o regime. Muitas dessas pessoas, muitas dessas organizações políticas passaram a viver na clandestinidade. Até algumas organizações políticas de esquerda da época ficaram na ilegalidade por conta desse momento, né? Momento muito delicado da nossa história política. Dentre aqueles que ficaram na clandestinidade, a gente tem aqui o Partido Comunista Brasileiro, que continuou a publicar a Voz Operária, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que manteve em circulação periódico a classe operária. Além disso, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que retomou o Política Operária, que eram os jornais, né, os panfletos de circulação. A Ação Popular, que em 1º de maio de 1968 lançou O Libertação, um jornal. Pela mesma época surgiu o jornal O Guerrilheiro, da Ação Libertadora Nacional, ALN, e o Bandeira Vermelha, do Movimento Comunista Internacionalista. Além disso, ainda houve veículos alternativos como o Pasquim, o Bondinho, que era a ex-opinião, o Movimento, o São Paulo, em Tempo da Manhã, Hora do Povo, Política e os Nacionalistas, Versus, Cadernos do Terceiro Mundo, enfim, todos esses daqui eram revistas, jornais de cunho crítico à ditadura militar e que circulavam na ilegalidade. Então, depois da gente ter noção desses movimentos, vem algumas perguntinhas para vocês responderem. Primeiro, qual foi a importância da imprensa alternativa como resistência à ditadura militar? Como a imprensa atuou? E a terceira você acha que é importante a existência de uma imprensa livre? Porque hoje, por exemplo, é importante que a imprensa tenha liberdade para poder denunciar, para poder criticar o governo. Por quê? Né? Vocês vão responder. Depois vem um outro textinho pequenininho falando sobre a luta armada, porque a luta armada também foi um movimento, uma ferramenta de questionamento. A luta armada, ela começa no Brasil durante o regime ditatorial, regime autoritário, e nessa luta armada, muitos jovens, né, jovens com uma ideologia mais de esquerda, jovens que estavam ali para criticar o regime militar, vão se envolver nessas lutas armadas. E o que essas lutas armadas vão fazer? Né? Elas vão ser um movimento de crítica, mas também vão usar de táticas de guerrilha, por exemplo, né? Então, por exemplo, caso um companheiro fosse preso, alguém ali da luta armada fosse preso pela ditadura militar, os outros tinham que mudar imediatamente para não serem encontrados, porque aqueles que eram presos, eles eram torturados. Então, sob tortura, a pessoa acaba entregando o colega, entregando o amigo, né? A guerrilha, tivemos guerrilha armada, algumas guerrilhas se armaram e fizeram assalto em bancos, sequestraram pessoas do governo, né? Táticas mesmo de guerra para questionar, para enfrentar, digamos assim, aquele regime autoritário que estava sendo realizado no Brasil. Então, depois disso, também aqui tem uma perguntinha, né? O que pode ter levado tantos jovens para a luta armada? Vocês vão responder a partir da leitura do texto e da reflexão. E, por último, a gente tem um texto de um importante político guerrilheiro do Brasil, vem falando um pouquinho aqui, o Marighella vem falando um pouquinho aqui da vida dele, da ação dele, e depois uma perguntinha sobre ele também, né? Porque Marighella era considerado o inimigo número 1 do regime militar. Bom, gente, a atividade dessa semana é essa, né? Amanhã a gente tem encontro para tirar dúvida no WhatsApp, então aguardo vocês lá para tirar dúvida não só dessa atividade,
mas das outras também que a gente já postou no portal. Um beijo, espero vocês no nosso próximo encontro.